E nós somos a última espécie a surgir no âmbito cósmico, somos a mais recente, somos uma espécie bebê. E o que as metáforas mitológicas e religiosas dizem, que os deuses se assustaram com o tipo de Adão e Eva surgido, que sabiam mais do que eles, porque o ser humano rompeu com uma certa demência, com uma dose tremenda de parvice que todos esses deuses têm. Todos eles são, entre aspas, ostentam padrões do que na Terra a gente chama de autismo. Você acabou acelerando, era nisso que eu queria. Você, de forma muito elegante, acabou conduzindo para esse sentido. A nossa jornada não é de hoje, Rogério. Não seria infantil se a gente ficasse falseando algumas coisas. E as recordações que eu tenho aí de alguns momentos que você vivenciou e de algumas situações que aconteceram, basicamente o que norteia hoje o nosso trabalho, com base no que você chamou de favor divino. Essa sagacidade a qual você disse que o ser humano tem, e a qual eu reconheço, e a experiência que eu tive com outras consciências também me despertaram isso. Muito curioso essa situação, onde a gente acaba tendo uma visão romanceada, profundamente adocicada do transcendente, e na medida que você tem algumas relações mais efetivas com essas consciências, você fala assim, olha, um tanto quanto decepcionante, porque o ser humano que eu conheço é mais sagaz que isso. Mas, tirando aqui o mérito ou demérito de quem tem ou não, de lá para cá, a gente acabou utilizando o que você chama de reflexão, de revelação cósmica e todos esses conhecimentos simplesmente para ser o pano de fundo do que nós chamamos de pacificação da alma, para que o ser humano saia dessa vira-latice que ele vive, de se sentir o pior dos homens, para que também ele procure controlar o que a gente chama de ego, ou essa energia que olha muito para o self, né, e esquece o todo, sai aí de se achar a última bolacha do pacote, nessa tendência que o ego também tem de fazer isso, e dizer, olha, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que acontece, na verdade, há um jogo de dados cósmico sem tamanho, do qual as nossas consciências passaram a ser reféns desse jogo. E a notícia boa é essa, de que nós trazemos em nós alguns predicados que podem colaborar efetivamente para algo que venha dignificar essa aberração criativa, essa criação indevida, como você chama, que em algum momento acabou acontecendo aqui. Nada é tão lindo, porque afinal de contas temos que desenvolver também nós alguns freios para que nós venhamos a desenvolver uma capacidade cognitiva mais coerente, e o modelo druídico do Colégio Druídico, que é justamente não aceitar por sabido aquilo que ainda tem para se aprender e não confundir as nossas crenças, as nossas fés, as nossas observações do que seja a realidade com os fatos efetivamente. Esse serenar de alma, essa pacificação, suposta pacificação, porque eu não conheço ninguém pacificado na prática, não. Isso aí é uma meta que a gente sempre vem desenvolvendo. Mas ela traz eu gosto de dizer uma maturidade existencial, que você olha para o lado, olha para o outro e percebe que não tem muito mais o que fazer a não ser fazer, a não ser procurar dar o seu quinhão, a não ser alterar a realidade. A magia, que naquela época ela ainda é o que é hoje, alteração da realidade com base na intenção, essa intenção, ela infelizmente ainda só pode ser manifestada de forma coerente e positiva por algumas consciências. Nós vemos uma massa humana ainda se prestando apenas a ser um farm, como os americanos chamam, uma fazenda de DNA para carregar isso durante o tempo, para ver se lá na frente a coisa se melhora. Você acredita que essa quintessência de pessoas podem efetivamente fazer uma mudança
consistente da realidade? E se sim, por quê? Não, não acredito. A evolução nunca se dá pela grande massa de uma espécie, no detalhe. É elite? Não, não é elite, é no detalhe. É outra história. É o 1% do 1%. Por aí. É um nível de detalhe que a gente nem imagina. Nos nossos 28.869 genes, não existia há 12 mil anos um genótipo chamado GG. Eu chamo de joinha, mas não de sacanagem, né? Mas foi o primeiro genótipo da gentileza. Se você pegar fósseis de Homo sapiens com 20 mil anos, não tem esse genótipo. 10 mil anos, aí já tem. A turma descobriu que há cerca de 12 mil anos, a ciência, né? E eu gosto de dizer que, de fato, o elemento mais edificante e revolucionário que existe na história universal é o que hoje a gente chama de alma feminina. Mas eu fico brincando que há 12 mil anos atrás, uma família que vivia nas cavernas, quando ia voltando para casa, um belo dia o homem ia na frente, a turma toda atrás, e o homem, cheio de amor para dar naquele dia, olhou assim para a companheira e disse: primeiro você. Esse gesto de gentileza provocou uma mutação no genoma do homem. A mulher, diante daquilo, ficou encantada, provocou mutação no genoma dela. Eles transaram e surgiu o primeiro rebento com o genótipo GG. E hoje em dia, falando de ciência, a turma fez essa pesquisa, 1/3 da humanidade tem esse genótipo GG, naturalmente tendente à gentileza. Um outro 1/3 é um AG, que tanto pode ser grosseiro quanto gentil, e tem a turma do AA, 1/3 que é grosseira por excelência. Não tem mecanismo bioquímico que possa produzir um viés psíquico de expressar gentileza. Então, eu estou usando esse exemplo para dizer como o detalhe é importante. Foi um ser humano que criou esse genótipo. Ele não existia. Pandora foi o primeiro ser da criação a sorrir. Primeira mulher. Quando ela me contou isso, eu escrevi no livro Sorriso de Pandora por isso. Sensacional. Então, assim, os detalhes que estão sendo produzidos por seres humanos, desses 28.869 genes da gente, 98% é igual de um chimpanzé, dos nossos irmãozinhos chimpanzés, macacos. Só 1.000 e poucos é que são efetivamente os que nos fazem humanos. E isso é produzido pela natureza humana, mas não é pelo rebanho humano, é por algum ser humano. E isso vai se espalhando, do lado bom e do lado ruim. Quando alguém é hitleriano e quer expor todo mundo à ditadura, seja de que for, produz também coisas que, infelizmente, os que se associam àquela figura num tipo de alinhamento automático do psiquismo, que é a coisa mais estúpida, burra e criminosa que eu conheço, que alguém possa fazer consigo mesmo e com a comunidade. Esse tipo de absurdo lógico também produz sequências genéticas terríveis. Mas, assim, usando isso como exemplo, a mudança está aqui. Não é o espírito que faz isso, é o ser humano. O espírito que anima aquele ser humano pode ter aquele projeto na agenda e naquela vida. Aproveitar. Mas o maior problema dessa história é que os nossos espíritos não são prontos, eles estão evoluindo para e passo com suas experiências. A própria doutrina espírita diz que eles foram criados simples e ignorantes. Então, esse negócio de imaginar que na espiritualidade tudo já está feito e aqui, isso é infantilismo, é romantismo. É um desafio terrível. Então, assim, quando eu lhe digo que eu não acredito que o ser humano, enquanto espécie, faça isso, é porque a própria ciência já definiu algo muito técnico. Nosso corpo tem 100 trilhões de células. 10 trilhões, 12, 15 são as nossas células do próprio corpo. O resto são micróbios, ou seja, microseres, que convivem por aqui. Vírus, bactérias, um bocado de coisa.
esses vírus, bactérias, pertencem a famílias distintas e vivem em colônias no nosso corpo, na sobrancelha, aqui, em todo lugar tem, inclusive dentro do organismo. Os cientistas pegam uma espécie dessa, aí eles percebem algo impressionante. 90% dos indivíduos dessa espécie de bactéria ou de vírus, rebanho. 5% tenta trabalhar para progredir, mas tem a turma dos 5% que faz o contrário dos outros 5%. Aí tem lá 90% rebanho. Esse rebanho pode tender para os 5% que querem o progresso, a turma dionisíaca, vamos dizer, ou a turma dionisíaca maluca do mal, a turma porra louca que faz o contrário. E a coisa é resolvida no detalhe. Sempre. Então, a não vinda de Sofia ainda é um detalhe terrível que estragou esses últimos 20 anos do modo como a gente vive na Terra. E, como não houve, não dá mais para se ter essa perspectiva de se resolver o problema a partir da Terra. O problema do universo, tudo indica, vai ser resolvido a partir do eu humano, mas não o eu humano que viva na Terra, um eu humano que vai estar vivendo em corpos biológicos especiados, ou corpos biológicos chipados, ou corpos, ou só consciência escaneada. É algo que a ética humana deveria ter conversado sobre isso, mas foi ultrapassado, isso já está sendo feito, já está acontecendo, as abduções já começaram há muito tempo, exatamente nesse sentido, e só que a gente não sabe. Então, o assunto não é agradável, ele não é decente, ele não é politicamente correto, ele mostra que não tem um Deus maravilhoso no comando, ou se há um Deus maravilhoso, o cara não atua no caos, é só no paraíso. E que aqui somos nós, que damos suporte uns aos outros, os vivos e os mortos, se ajudando como está na espiritualidade, e aqui, mas nós somos os heróis e as heroínas com todos os defeitos monstruosos que a gente tem. Você sabe que essa estatística que você apresentou dos 90% dos 5,5, você deu no exemplo das bactérias, dos vírus e tudo mais, mas isso se reflete na própria humanidade, muito próximo dessa proporção. Isso. Eu diria que você foi generoso nos 90, eu apostaria nos 94, 95. Mas a gente tem acompanhado realmente uma massa humana que, apesar de carregar esses predicados, ter uma certa sagacidade, vou ser generoso também, carregar um certo princípio filosófico e tudo mais, ainda assim não consegue que as consciências que animam esses indivíduos consigam domar as forças biológicas, viróticas que estão dentro desse aparelho que as recebe, que nós gostamos de chamar romanticamente de espírito e carne, esse tipo de coisa. Ainda assim, nós vemos aí uns 10% aqui, não vou entender uns 8%, mas que se degladiam numa audácia existencial de ir ou contra esse princípio de coisa, ou de uma forma mais resignada ajudar esse princípio de coisa. É o que você chamou dos que lutam para um lado e os que lutam para o outro. Mas essa grande massa, ela acaba sendo uma massa de manobra apenas desses outros 10, vou excluir aqui as outras consciências desse contexto, só para a gente simplificar, e que leva a humanidade aí para o seu caminho. É um pouco difícil de aceitar para algumas pessoas que entendem que todos nós somos iguais. Eu sempre coloco dessa maneira, falo assim, nós somos semelhantes, iguais é complicado, porque é muito distinto a qualidade disso. Mas essa pequena parcela que ainda, apesar de toda a diversidade, carrega o piano, é a locomotiva de toda essa evolução existencial, ela também me parece que é um pouco masoquista, porque ela consegue achar graça nisso tudo, apanhar e ainda levar a humanidade para um outro ponto. Esse
favor divino, 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 que essa pequena quantidade aí faz. Esta sim, você acredita que em um determinado tempo vai conseguir levar uma boa genética para a especiação dessa nova criatura que efetivamente possa colaborar nesse sentido? Qual é a probabilidade disso? É inevitável. Aí, a inevitabilidade da continuação do bem como sendo parte de uma condição genética de uma espécie, pelo menos isso, hoje em dia a gente já sabe que é inevitável, que eu digo, esse circuito de fofoca no qual a minha condição humana, devido a uma agenda do espírito que me anima, se vê inserido. O bem resiste, mas o bem resiste escondido no genoma que conseguiu criar genótipos de gentileza, generosidade, e nem todo ser humano tem. E desse jogo em que hoje em dia, desde os anos 80 e 90, o poder foi transferido das mãos dos presidentes das nações para donos de empresa que detêm o conhecimento, né? E não cabe mais a um congresso discutir uma missão espacial, alguém com empresa vai e faz, manda. Isso tem um lado tremendamente positivo, num certo sentido, porque apressa as coisas no sentido de possibilitar o ser humano estar em outros lugares além da Terra, e com isso preserva-se a segurança de que os humanos irão sobreviver ainda que a Terra se acabe, mas, ao mesmo tempo, destrói a nossa organização social. O direito democrático que achamos que existe. Exatamente, que deveria discutir esses termos todos e não a coisa ir pela base do dinheiro. Mas, infelizmente, a espiritualidade não, ela age de acordo com o que a humanidade oferta em termos de possibilidade histórica e suas conveniências. Então, está ido assim. Por isso, não é por nada nobre. Por isso, sabe-se que o bem haverá de perseverar, ainda que seja a moda de 50 ou 500 casais que vão viver em Marte, movidos pela ambição financeira, mas que por trás traduz essa possibilidade dos humanos evoluírem. Mas isso não quer dizer que seja um planejamento da espiritualidade. O planejamento da espiritualidade vai se dar em cima do resultado que esse tipo de aventura promover. Então irá sim existir isso. O quê? Há 10 mil anos atrás não existia nenhuma espécie de cachorrinho na Terra. Eram só 3 espécies de lobo. Uma dessas espécies, o Canis lupus, começou a ser domesticado pelo ser humano, então foi levado para clima X, clima Y, clima Z, e foi então produzindo as mutações adaptativas e modificativas. E assim, dessa espécie Canilupus, surgiu hoje um conjunto de mais de 2.000 espécies de cachorrinho. Especiou-se. Então, assim, o lobo tinha uma natureza que não gostava do homem. Mas foi domesticado, aí surgiu o cachorro, e o cachorro ama o homem. Isso chama-se especiação. Há 10 mil anos era uma espécie. Hoje são milhares de espécies. Então, nós, Homo sapiens, somos o Canis lupus do futuro, porque do tipo de Homo sapiens que hoje existe na Terra, quantas milhares de espécies originadas a partir da natureza psíquica do ser humano terráqueo irão existir no futuro, vivendo em Marte, na Lua, em naves para os confins do sistema solar. Essa futura humanidade, que não vai estar mais concentrada na Terra, mas o eu humano deles, mesmo vivendo em corpos com 4 braços, porque se você viver numa supernave, num ambiente sem gravidade, perna não é necessária, é melhor ter 4 braços do que 2 braços e 2 pernas. Então, as modificações adaptativas vão acontecer. Por mais bizarro que pode parecer, isso é muito lógico. Mas o modo daquele ser com 4 braços, o modo dele ser é igual ao nosso modo humano de ser aqui. A natureza humana vai, só que em outros corpos biológicos chipados e outros que a ficção nos mostra, em Blade Runner, em Ghost in the Shell, que é a Vigilante do Amanhã, sim, em que um cérebro humano é transplantado para um corpo cibernético.
ou uma consciência escaneada e acionada via pendrive no robô. Isso tudo, por ficção ou trágico que nos possa parecer, é inevitável. É inevitável, diante dos fatos. Mas aí, mas eu queria ainda comer uma uva e sentir os quales de uma uva. E se o meu eu tiver num corpo desse, não vai transar, não vai beber vinho, não vai comer uva. É um outro tipo de experiência humano, existencial. Mas parece que pela fragilidade do corpo humano, que conseguiu produzir um eu que, mesmo cheio de defeitos, se bem trabalhado por um método mental bem aplicado, faz com que ele se torne multifuncional, e se esse eu for hospedado em um corpo não frágil como o biológico humano, mas um tipo de corpo que o permita existir durante milhões de anos, haja loucura, né? Vamos falar um pouco desse método que você falou, que você tinha comentado nele na época, Hiperbóreo, na época do Colégio Druídico, que foi desenvolvido um método para essa acesse, vamos forçar uma barra, sim, colocar um rótulo, que eu acho que não é bem esse, mas as palavras hoje não estão fáceis, vamos utilizar as que tem, para melhorar a performance dessa alteração de realidade de forma coerente, digna, e que possa efetivamente aí trazer alguma beleza, dignidade e um nível de aumento de elegância nesse nosso existir. Como é que era esse método lá atrás? Por que você associa ele à magia? E por que você acredita que, de fato, essa metodologia é o que nos levará para uma outra realidade existencial um pouco mais nobre do que a gente tem hoje? Em termos de progresso, do lento processo da evolução do pensamento humano, a primeira parte se deu via xamanismo. A segunda parte se deu via o que a gente chama de taumaturgia, em um dos seus aspectos, que a gente chama de magia, que era o uso da mente na gestão da interação com a realidade, porque não tinha outra coisa. Hoje a gente tem tecnologia, mas na época não tinha. Havia nada. Então era a mente. Então, se a gente entender que o xamanismo foi a raiz de um progresso evolutivo do psiquismo humano, que teve no método mental da magia, se por isso entendermos a gestão, repito, da interação do eu humano com a realidade, num nível que a gente hoje nem consegue imaginar. E é impressionante como no passado teve coisas preciosas que nós perdemos o elo com isso. Mas esse é o drama. Na época em que a gestão desse processo mental chamado druid, que é o mesmo método da magia, de se interagir com a realidade, os seres humanos começaram a destruir as coisas. Destruir arquivos, destruir monastérios, destruir colégios. Então, por exemplo, nas montanhas de Yudan, na China, teve uma família espiritual que por mais de 20 mil anos começou a nascer ali, a reencarnar ciclicamente, para ir escrevendo aquilo que Lao Tse, só há cerca de 2.600 anos, codificou como sendo o Tao. Mas o Tao não é só o que Lao Tse codificou. Tem coisas do Tao que a gente nem imagina, mas trabalhava o poder mental. E tudo isso estava guardado nos monastérios das montanhas de Yudang, na China, e um belo dia os mongóis invadiram aquilo e destruíram tudo. Aí a gente perde a ligação com essas coisas do passado. Na Índia tinha uma filosofia, tinha uma linhagem sacerdotal que conseguiu manter a luz dos processos de yoga seus. Mas na China o processo do Tao foi interrompido pelas destruições. Então ocorreram muitas coisas dessas, e os 2 colégios druidas foram destruídos, e esse conhecimento se perdeu, voltou a estaca zero, cara. É sempre repetitivo isso que acontece na humanidade, né? Pois é, isso foi retomado em Mileto. Mileto significa milesiano. Tales de Mileto, ou seja, Mileto é a mesma coisa milesiana. Os milesianos que migraram lá para essa região da Turquia. Nunca tinha associado Tales de Mileto a essa. Tales de Mileto retomou, como sendo o primeiro filósofo, simplesmente o velho método druida. Eu estou explicando isso num livro chamado Escola da Decifração, Método Druida, que eu estou lançando.
É o pensamento dos milesianos. Milesiano significa Mileto. E Tales de Mileto, quando retomou isso, estava retomando o velho método taumaturgo, velho método da magia, velho método mental da educação do ser humano, velho método druídico que se transformou em filosofia na linguagem grega. Só que essa filosofia seguia um caminho um pouco diferente do velho método druídico, mas ainda assim conseguiu se dissociar da crença simplória. Mas está longe do seu velho método druídico, que a gente está tentando resgatar agora. As bibliotecas de Alexandria sempre pegam fogo de forma cíclica, né? Uma coisa impressionante que acontece. Aqui dentro da nossa egrégora, a gente tem uma visão bastante particular de como é que isso funciona, ainda que seguindo uma metodologia muito, muito, muito próxima na minha avaliação do que a gente, do que supostamente foi feito lá no Colégio Druídico naquela época, e repetido aí em outras escolas de mistério durante esses milênios todos, que é basicamente, em primeiro lugar, a aceitação de que o ser humano tem esse potencial. Ou seja, podemos sim alterar a realidade com base na nossa intenção, e dependendo de quanta energia colocarmos nisso, isso vai ser mais eficiente, mais eficaz, mais rápido ou não. E aqui a gente sempre procura trabalhar na perspectiva de que a conveniência humana sempre é mais importante, por incrível que pareça. Por que disso? Porque a conveniência cósmica ela é de um gigantismo tal que ela sai da mão da pessoa normal, ela sai da mão da pessoa pequena, ela não consegue simplesmente se sentir parte da solução disso. E existe um mundo dela, as questões conveniências, as inconveniências, perdão, do que ela vive e que ela gostaria de levar isso para uma realidade mais interessante. Dentro desse propósito, o que a gente tem visto historicamente é as pessoas fazendo isso de basicamente 3 maneiras. O que a gente chama de sacromagia aqui, que seria uma magia com base religiosa, seja pela técnica da oração, da devoção, não importa. Mas o empenho dessa mente ela é tamanho que consegue sim alterar essa realidade, havendo ou não a interferência dessas consciências que ela evocou, da divindades e deidades e tudo mais. Mas o fato é que essa magia sacro-religiosa, como a gente gosta de chamar, ela tem um poder de eficiência e, honestamente, do ponto de vista quantitativo, muito maior, porque as pessoas ativam muito mais religiosamente magia do que das outras maneiras, que eu chamo de teúrgica e de taumatúrgica. Sendo que o teúrgico, ele não necessariamente tem a ver com invocação ainda de mistérios, espíritos, mas tem muito a ver com o elemento, ou seja, como o meu mental ele não é muito bom, ele não é muito sofisticado, eu utilizo algumas muletas. Os meus colegas magos ficam chocados quando eu uso essa palavra. Ari, você está chamando pedra, ervas, cajados, espadas de muleta? Eu falo, então, eu estou chamando sim porque é o que acontece, não porque elas tenham uma baixa capacidade de poder, mas porque a minha mente ainda é frágil, eu necessito de utilizar tudo isso. Até nós chegarmos na prática do que nós chamamos aqui de taumaturgia, que é literalmente o consórcio, o conluio. Né? Eu vou pintando logo com cores fortes aí as relações com esses poderes, porque eu reconheço que os tenho, ainda que muito discutível o uso que se dá para isso, de uma série infinita de consciências que tem na realidade, para colaborar sim nesse mental fraco que nós temos. Aparentemente, o método que nós utilizamos para isso, em primeiro lugar, entenda-se que você tem a capacidade, tem a competência para tanto, mas não tem os poderes para tanto. Há limitações profundas, a começar pelo nosso próprio corpo. Sempre digo isso para as pessoas, né? Olha, você começa a fazer um trabalho, mas você vai entender o que eu estou falando quando você fizer um trabalho magístico que dure aqui mais de 5 horas. Porque você vai entender o seu corpinho falando com você. Estou com fome, estou com sede, estou com sono, estou cansado. Ou seja, o aparelho que nós temos para fazer essa alteração de realidade não colabora. Porém, é impressionante a capacidade, a sagacidade que esse aparelho trouxe para uma suposta consciência que me anima, para um ego, não importa, e que me traz sim algumas ferramentas muito interessantes para que eu possa dignificar a minha vida e poder dar o quinhão de dignificar o restante. Eu gosto sempre de colocar a coisa
por esse caminho, porque muitas pessoas associam as práticas xamânicas, as práticas magísticas, as práticas religiosas no geral, inclusive as filosóficas, de uma maneira muito messiânica. Ou seja, estamos aqui porque há uma missão. Eu falo, olha, até tem, realmente é um favor divino que estamos fazendo, mas, como dizia Raul Seixas, a verdade do universo é a prestação que vai vencer, né? Então, há um pragmatismo na nossa realidade e que nós temos que jogar um jogo com o próprio destrambelho dessa realidade, que se a gente perder esse viés, não se consegue fazer absolutamente nada e nem o teu. Então, você vai ter um IPVA para pagar, meu amigo, você vai ter um IPTU, você tem um supermercado para fazer, você tem um relacionamento que você precisa satisfazer seu ego, ou seja, você tem que trocar a roda dessa bicicleta com ela andando. E aí eu vejo um caminho, estou fazendo esse comentário porque aquele 5% lá que a gente sabe que é o que vai fazer a diferença, honestamente é 1% do 5 do 5 do 5, né? Aquela quintessência chafurda num pensamento filosófico um tanto quanto equivocado, que é eu tenho que fazer isso absolutamente sem erro. Eu tenho que fazer isso o mais digno possível, o mais moral possível, e esquece que a própria moralidade e a ética é uma perspectiva dele. Se perde no caminho, não consegue fazer mais nada do que se propunha, honestamente, e de forma até invariável, acaba praticando um desserviço do que era muito nobre no começo, ativando o que a gente chama de uma magia negativa, muito egóica, e nada contra a aplicação da ativação de magia negativa, apenas ele se perde no caminho e é mais um num buraco. Então, esse procedimento a gente vem vendo de forma recorrente na história, seja porque foi negligenciado o conhecimento do ser humano, por todas essas fontes que você disse, seja porque o ser humano acabou sendo muito criativo com as ferramentas transcendentes que lhe foram dadas, com ênfase para a tal da magia. Porque essa alteração da realidade ela é muito encantadora. Todas as pessoas que entram por dentro da magia, por mais nobres que sejam as intenções, por mais necessário, inclusive, que seja, que se efetive o tal do favor divino, como você coloca, ainda assim o que chama atenção é o poder, que é o que eu entendo que é o pior que a magia tem para oferecer. Eu vejo que a minha grande paixão pelo método druídico, meu grande encantamento que tem, é justamente uma série de freios e contrafreios conscienciais que ele coloca, a começar por entenda que, como Sócrates, você nada sabe, que traz para o indivíduo uma métrica que ele possa andar, produzir o haver, o que tem a ver, e não necessariamente se destruir. Ou seja, no final de uma jornada, de uma vivência, do rolê, né? Agora a garotada usa muito isso. Como o camarada lá está no rolê da magia, está no rolê da Umbanda, está no rolê não sei o quê. Quando a gente concluir esse nosso rolê, entre aspas, que seja exitoso, que tenha uma quantidade que se fala assim, é mais do que quando começou. Essa é a nossa grande preocupação, e não de construir grandes efeitos fenomênicos e grandes alterações da consciência. Já está aí algumas doutrinas que adoram fazer reforma íntima, né? Não é nosso escopo de trabalho procurar isso, ainda que se consiga isso durante essa jornada. Você vê o que se promoveu nessas escolas de mistério, a começar pelo que se formou ali no Hiperbóreo, até questões muito mais recentes, como muito mais recentes, né? Os pré-socráticos a gente chamar de recente é complicado. Algo que tenha a ver com o que eu falei, com esse propósito de forma geral, ou você vê que as conveniências desses momentos levaram essas pessoas aí para outros caminhos? O que liga isso tudo? O que você acha que costura isso? Nada. A turma foi por outros caminhos. Nós, os humanos do passado, mesmo motivados pelos melhores sonhos, princípios que cada época permitiu, o Zeitgeist, o espírito de cada época é um campo quântico muito complexo, porque certas verdades, como o meu amigo astrônomo José Renan de Medeiros costuma dizer,
meu grande irmão Renan, ele diz que tem épocas que certas verdades não podem ser verdades naquela época. Tem que esperar uma outra época, e de fato é assim, né? Nós, seres humanos, somos todos tendentes a um ortodoxismo complicado, e poucos sabem subir a escada do saber vertical. Mas encontrar a zona de conforto no andar dessa escada, todos nós sabemos. E mesmo as escolas de iniciação do passado, que heroicamente salvaram pedacinhos desses métodos perdidos, eles também se perderam. Aí entra uma questão de poder, questão de ego das pessoas envolvidas, e infelizmente a discussão filosófica até hoje está prejudicada pelos maneirismos pessoais, pelas aversões. A nossa mente é dual. Infelizmente, poucos conseguem transcender isso, né? Então, gosta, não gosta, concorda, não concorda, é uma coisa muito binária, muito pobre. Não é o perspectivismo que o Nietzsche sempre propôs para que a gente olhe a mesma coisa por vários ângulos, né? Várias óticas e premissas. Então, não há nada que costure isso para trás. Essa costura é feita fora, na espiritualidade, porque são os mesmos espíritos animando egos diferentes, mas o que implica dizer que são os mesmos jogadores fora da Matrix. Então lá eles conseguem manter essa costura, e mesmo quando aqui na Terra parece ter desaparecido um fio de um novelo que nos liga, mas em algum momento eles produzem um ego que resgata isso de uma memória arquetípica, de uma memória arcana, ancestral, e retoma. Mas aqui entre nós, você traçar essa costura, não dá. Não dá. Mistura-se lendas, mistura-se muita coisa séria que é taxada inconsequentemente de mitologia, mistura-se fé das pessoas, mesmo os cientistas mais exitosos como Einstein, era refém da crença em Deus. Sim. Sim. Einstein descobriu tudo que ele descobriu imaginando um universo estático, porque a elegância de um relojoeiro que cria um relógio, de um criador, tinha que ser um universo estático. Não podia ser o universo que Hubble depois mostrou para ele, que estava em expansão, acelerada e maluca, e não tinha ninguém no comando. Então, assim, é muito estranho o poder que a época, o espírito da época, o Zeitgeist, limita algumas pessoas geniais. E são essas figuras que levam a humanidade para frente. Um gênio é o detalhe na evolução do genoma humano. Para e passo. Ainda que ele seja genial naquilo, e uma tragédia no resto, mas naquilo ali o genoma humano movimentou-se porque ele, aquela individualidade, fez isso. E o rebanho humano nem sempre vai atrás. Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês que usa da ironia, ele dizia: a maioria dos seres humanos costuma errar de dois modos. Um, acreditando num monte de besteira que não é verdade. E dois, deixando de perceber a verdade, porque não tem nem olhos para ver. Agora, a turma é cheia de verdades, mas que não são. Então, essas aí, nem os cientistas escapam do peso dessas verdades da época em que ele vive. Poucos conseguem fugir a isso. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, toda palestra que eu falo, eu digo: eu não sei se eu estou correto. Eu não quero esse peso para cima de mim. Por um motivo bem simples. Porque eu não tenho como saber. E eu morro de inveja de quem tem certezas estabelecidas e alicerces de fé, de crença, porque é melhor você viver com essas certezas. Eu vivo com pouquíssimas certezas. Você sabe que a honestidade intelectual, da forma como você se expressa, e esses exemplos que você dá e como você se coloca nisso tudo, eles sempre são bastante admiráveis, porque a gente não tem visto isso no pensamento transcendente, esquizotérico, como carinhosamente eu gosto de chamar tudo que vai além dessa materialidade, e nós temos visto, na realidade, uma coleção de certezas.
E o que é curioso é que essas pessoas, elas não estão falseando a sua certeza. Elas não estão ali usando de má fé com isso. Ela realmente acredita que aquela verdade que ela encontrou é a verdade. Ela pegou o cubo mágico, né, olhou apenas para um lado do quadrado, esqueceu que tem outros ali e, em certa medida, se nega a fazer isso. Quando nós vemos a pessoa normal fazendo isso, a pessoa comum, o cidadão comum, honestamente é até esperado. Afinal de contas, massa, né? Tem ali já tem uma predisposição para isso. Mas quando a gente vê o pensamento científico se impondo essas barreiras e criando realmente dogmas, é uma coisa muito complicada. Eu te comentei do Dr. Dan Radin, que fez esse livro aqui, que é o Magia Verdadeira, na versão em português, Real Magic em inglês. E esse livro dele ele é forrado de casos que ele passou 40 anos, como eu te comentei, pesquisando magia, aplicando método científico, aplicando modelos matemáticos e chegou na conclusão que é inegável a alteração da realidade com base na intenção. Vamos colocar genericamente dessa forma. E a outra metade do livro são os desapontamentos que ele teve com os seus colegas acadêmicos, que ainda que com evidências, ele simplesmente por algumas questões de opinião, ele não aceita que sejam verdadeiros. Tem um aqui que é muito curioso, ele diz assim, não há o que você faça que vai me demover das minhas opiniões. Quando você ouve isso de um cientista, ou que alguém que se coloca como uma pessoa que está procurando de forma laboratorial, encontrar novidades e tudo mais, é bastante... É um desapontamento, né, quando a gente vê com isso. Essa perspectiva também ela permeia muitas áreas do conhecimento. Você falou do Kierkegaard. Em geral, o pensamento filosófico ele ainda é muito flexível com relação a isso, busca muito esses pontos de encontrar. Há pontos muito dogmáticos, como é o pensamento sacerdotal, independente aqui do que seja, né? Por definição, o sacerdote ele tem que ser litúrgico, tem que pegar aquele manual dele e levar aquela coisa ali para frente, e, de novo, é esperado isso, mas a gente sempre fica bastante desapontado, eu pelo menos fico bastante desapontado, quando a gente vê as pessoas que se propõem a ter uma percepção mais científica sobre isso, que aquele que deveria ser o primeiro a dizer eu só sei que nada sei, diz assim, não só eu sei como é isso aqui mesmo e não há outra maneira de ser diferente. Isso veio desde um Einstein. Então, assim, desanima a gente perceber que possa haver solução. Você entende que, apesar disso tudo, é possível na linha do tempo, com esse manancial que foi criado e esse conjunto de verdades que nós temos, conseguimos eventualmente ter uma abertura maior de entendimento para que essa criatura universal da qual você comenta, que vai ser o desdobramento disso tudo, venha dar um jeito nesse trem? Veja bem, eu não me movo por crença em Deus, ainda que eu penso saber que existe de fato esse ser, mas não nos moldes em que nós humanos imaginamos. Eu não me movo por crença em espíritos, apesar de eu saber que eles existem. Eu não me movo por crença em extraterrestre, apesar de eu saber que eles existem. Eu me movo por algo muito esquisito, que é o bem. Que isso eu sei que existe no coração de Ari, no coração de Rogério, por mais imperfeitos que Ari e Rogério possam ser. Quando eu digo que, na minha opinião, o maior dos idiotas, o criminoso humano, serve bem mais para o futuro da vida do que esses deuses todos, é porque na raça humana o bem existe. No coração dessa turma, não. Então, usando de um lugar comum, na trilogia Senhor dos Anéis, Frodo levando lá o Anel da Perdição para a montanha de Mordor, e já cansado de levar porrada, tem hora que ele desiste, mas Sam, aquele amigo dele, diz, Mr. Frodo, ponha-se de pé, vamos adiante. Frodo,
Porque, Mr. Freud, em nome do bem que existe nesse mundo, vamos tentar fazer. Essa coisa simples traduz uma terrível verdade. Precioso, como ele se referiu propriamente. Usando a expressão, a única coisa preciosa que existe, ainda que ele chamou o anel de preciosidade, é o bem que a gente consegue perceber na sujeira que somos nós mesmos. Por esse bem vale a pena lutar. E eu me movo só por isso. Como eu sei que inconscientemente a raça humana se move por isso, ainda que pense que é por causa da crença em Deus, porque isso aqui já existe no nosso gênero, porque fomos nós que produzimos o bem, a gentileza, fomos nós. A oxitocina, que é o hormônio do desejo, foram os mamíferos, foram os animais, vamos assim dizer, mas certas coisas mais sofisticadas estão no genoma da gente. Por isso a coisa vai andar. Porque você se sacrifica pelas pessoas que você ama de graça. Eu me sacrifico pelas pessoas que eu amo de graça. Tem gente que dá a vida por um ideal de graça. Apesar de extremamente corrompida a natureza humana, porque carrega o maior dos agentes corruptores, que é um genoma que já nasce para sobreviver de qualquer modo, ou seja, nem que seja matando outro, pisando no pescoço de outro. O genoma que nós carregamos nos obriga a sermos corruptos para manter a vida. O ser humano ele conseguiu transcender isso. Muitos são corruptos por impulso ou tradição. Mas alguns já conseguiram ficar a par disso, mesmo errando aqui ou acolá, pelo menos não ssão corruptos profissionais. Compulsivos. Compulsivos. Mantém o bem aceso. Isso aqui é a única luz que os deuses, ou seja lá quem for que a gente chama essa turma, tem e que nós temos. Então, por isso eu acredito que nós vamos em frente. Porém, aí entra o ego imbecilóide humano. Charles Dull foi presidente do escritório de patentes, que viveu no ano 1900. E a frase do rapaz é impressionante. Tudo que havia para ser descoberto já foi. Que conclusão sensacional. Só que Charles Dull não era um Rogério qualquer. O cara era um puta cientista, presidente do escritório de patentes científicas dos Estados Unidos da América. E conseguiu dizer uma merda desse tamanho. No ano 1900, ou seja, ele achava que tudo já havia sido descoberto. Não tinha nem telefone, TV, e o cara achava isso. Ele fez uma pesquisa e a turma americana acreditava que o Correio dos Estados Unidos ia distribuir carta a cavalo até o fim da eternidade. Porque é a lógica da época. Então esse zeitgeist, esse espírito da época, que nos cega a esse ponto. Cegou Charles Dull desse jeito, mas ele cega todos nós. Se a gente não tiver o desapego, a desafetação de não pretender saber ou ter certezas, a gente escapa melhor. Mas cada certeza que a gente tem é uma porta que se fecha no nosso psiquismo. Então o fardo fica muito pesado, de portas fechadas. E você sabe que essa visão dogmática da realidade, né, que faz com que a pessoa se feche no campo de novas possibilidades, como aconteceu de forma tão magistral nesse caso. E isso a gente está falando de ciência de descobrimento, ou seja, do absurdo concretismo, né, da materialidade das coisas, que dirá das coisas subjetivas. Né? Tem uma explicação muito interessante nesse sentido, que explicar, fazer magia pela perspectiva científica é como tentar que a ciência explique a poesia. Não tem como, lhe falta parâmetros. Provavelmente é a falta desses parâmetros que fazem com que essas pessoas cheguem nessas conclusões estapafúrdias. Como lhe falta um senso de conseguir enxergar determinadas questões cromáticas, eu sempre digo que a gente vê um feixe, né? Que está para o ultravioleta e para o infravermelho, a gente não faz a mínima ideia do que está para cá e para cá. A falta dessa percepção, desses sensores, é o que faz com que muitas vezes as pessoas façam esse tipo de colocação. No caso da magia e de outras práticas transcendentes, como ela não é vista, como ela não é percebida, como não é supostamente mensurada, ainda que muitas pessoas
dá muita estatística para isso. Isso seguramente não existe e no campo do que precisa ser desenvolvido, isso está totalmente esquecido e colocado. Você acha que o que a gente vem desenvolvendo até hoje com magia, aqui passando por figuras que tiveram um expoente muito grande nisso, das quais você teve uma relação muito próxima, ou tem, como a consciência que atua sobre a Polônia litiana e tudo aquilo que aconteceu na Capadócia, Macedônia, todo aquele momento, como é que você vê hoje a magia como ferramenta legítima para se alcançar um pouco mais dessa dignidade aí? É um dos métodos que lá atrás foi desenvolvido, um método mental que o ser humano pode usar, dependendo de como ele usa, ele poderá descortinar, construir mentalmente chaves e senhas de acesso ao que ele nem imagina. A yoga também produz isso. Vários caminhos no campo da meditação atrelado ao uso da respiração, como a própria busca pelo conhecimento de estados mentais de consciência, também associado à respiração. Ou seja, há muitos caminhos. Todos eles conduzem a uma emergência de um quarto cérebro no ser humano. Nós temos um cérebro dentro de uma caixa craniana, que lá dentro há uma raiz reptiliana coberta por um sistema límbico, depois o neocórtex, o cérebro primata, depois o neocórtex, esses três cérebros, reptiliano, límbico, o mamífero e os primatas, são três cérebros que são coisas físicas que são sistemas que estão aqui dentro. Mas a emergência do quarto cérebro não é mais um pedaço de carne ou cartilagem que vai surgir. É o modo como a gente usa isso, o método da magia, que eu entendo, lá do colégio druídico. É o modo como o ser humano pode usar todo o conhecimento que ele inocula no seu conectoma, ou seja, no conjunto das suas ligações sinápticas dos seus cerca de 100 bilhões de neurônios. Então, a maneira como, o jeito de fazer, o modo como um ser humano que tenha na posse de um método que se transforma em disciplina de sua vida, a chave está aí. Mas aqui é um detalhe. As coisas mais preciosas da vida não são o que aparentemente a gente acha mais importante. O que move os principais métodos de busca são gatilhos tremendamente simples. Eu não sei se é porque eu sou um aprendiz da sabedoria de Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro que já está na espiritualidade. Ele é conhecido como o poeta das insignificâncias. Né? Ele, sempre que eu posso, eu me lembro, eu costumo dizer, reproduzir uma frase, uma poesia dele, dizendo: a poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei. O meu fardo é o de não saber sobre quase tudo. Sobre nada eu tenho profundidades. Não tenho conexão com o real. Para mim, poderoso não é aquele que descobre ouro. Poderoso, para mim, é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. A gente caçar as insignificâncias é uma arte do método mágico de não perder o foco da consciência naquilo que de fato importa. As escolas iniciáticas do passado se perderam no uso do método da magia porque colocaram o foco de sua consciência em poder, em disputa intelectual, em isso, naquilo, em apego a opiniões secundárias. Então, o método da magia requer, acima de tudo, um ser que o aplique estabilizado em nível de consciência pacificada, equilibrada, sábia no sentido de maturidade existencial, que saiba valorizar não o que é aparente, mas o sentido oculto de tudo que se encontra transparente diante da gente. Então, o método mental da magia, associado a uma sabedoria que só a evolução do psiquismo oferta, é o conjunto, é o velho método druid, né?
que passa pelo esforço intelectual, um equilíbrio, uma pacificação mental de nunca agir no primeiro impulso. Aí é uma série de preceitos e critérios que o que busca deve aplicar no seu próprio método. E não é um método para todo mundo. Cada ser humano tem que criar o seu, com base nesse conhecimento totalizante, não totalitário, com base no todo, né? Então, assim, isso é o futuro, é o único futuro que pode existir. O nome que vai se dar a isso. Mas é o método mental que pode elevar à condição de superioridade um ego humano que hoje está carimbado como sendo estúpido, idiota, filho do pecado. Aproveitando a deixa que você colocou, dessa prática mental de interiorização, você falou do yoga, você tem um método que é o que nós estimulamos muito que as pessoas se desenvolvam, com base nessa prática ou em alguma coisa semelhante. Qualquer característica do yoga vai acabar sendo positiva nesse sentido, para que o indivíduo consiga esse autocontrole, parar de responder as primeiras coisas que vêm na sua mente. Não vamos entrar aqui em questões de mente bicameral, senão essa coisa vai longe. Mas é inegável que através de práticas de relaxamento e principalmente de respiração, aparentemente, aqui está uma das chaves desse autocontrole para que, controlado, o indivíduo consiga dar uma vazão melhor ao seu esforço de intenção. Fala um pouquinho do mental, mas essa técnica que você desenvolveu, não tem outra palavra melhor, para você mesmo, como você mesmo disse, para se pacificar. É minha arte de magia pessoal. Sem dúvida que é. Eu sempre digo, a magia do Rogério é mental, mas preste bem atenção nisso daí. Pratique e se desenvolva. Na verdade, eu como ocidental, percebendo o nível de estresse que como funcionário da Caixa Econômica Federal, na época eu estava tendo, e tendo cuidado de 3 filhos e mais coisas, eu disse, cara, isso não vai dar certo. E eu já conhecia bastante as coisas do Oriente, que eu já tinha estudado, resolvi criar o meu próprio método, nada original, copiando e adequando dos grandes mestres. Para minha surpresa, já que a turma do Oriente primeiro tem que parar o corpo, fazer certas posições para aí produzir exercícios no âmbito interno da mente, eu pulei essa parte de parar o corpo, porque eu não conseguia parar, e criei um método de produzir objetiva e diretamente exercícios da mente, ainda que eu estivesse no caixa trabalhando, ou seja, eu criei um método de yoga para invadir o meu dia ocidental, para durante o meu trabalho, durante a minha escala de deixar filho em escola, para fazer supermercado, eu estava aplicando o meu método e deu certo. Então, o mental é um yoga do cotidiano que eu criei para um ocidental tipo eu. Mas aqui tem um detalhe. O espírito que me anima já tinha produzido outros egos para trás, que trabalharam com isso. Então, o apoio que eu facilitou bastante. Lá atrás, um cara chamado Kapila promoveu, há cerca de 2.600 anos, uma revelação psíquica, através da Sankhya, que é uma escola que hoje é pouco conhecida, dentre as 6 principais vertentes do hinduísmo, né? Mas a Sankhya foi a primeira escola a dizer que Deus era uma conceituação desnecessária na evolução humana, que existiam 3 tipos de ignorância que precisavam ser combatidas para você produzir o moksha, que é a libertação, a transcendência. E esse cara, chamado Kapila, que hoje ninguém conhece, ele produziu lá livros, vários, mas um que conseguiu ser traduzido para o inglês e hoje existe, é muito parecido com o Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Não sobre os temas da revelação espiritual que Kardec fez, mas sobre a busca de como um ser humano poderia transcender. Então, o mental não é só a atualização daquilo que um dia foi a atualização do Sankhya para um ocidental.
Então, a revelação psíquica, a revelação espiritual, a revelação cósmica são fatos que estão seguindo uma agenda. Mas o mentalma é só o modo pessoal de um ser humano poder... Bom, partindo do princípio que o ajuste de versões melhora o produto, quero crer que o mentalma está na versão aqui 10.15, alguma coisa assim, já bastante sofisticado. Eu sou entusiasta realmente do mentalma e dessa técnica que você criou, talvez pela simplicidade com que foi colocado, porque o indivíduo já traz em si absolutamente tudo de ferramenta que ele precisa, e pelos resultados que ele alcança. Eu tenho percebido que os magos, quando eles fazem as práticas de mentalização, seja elas quais forem, e principalmente associado a práticas de respiração e controle dessa respiração, os resultados são fenomenais, porque me parece que se sai do zoom, zoom, zoom. A gente consegue, com essa prática, algo de Matrix, meio de Neo, né? Conseguir escapar de balas ou conseguir bailar dentro de uma realidade e ter um pouco mais de controle sobre isso. O ato magístico, destemperado e envolvido nas emoções do nosso dia a dia, eu sempre sou entusiasta de dizer para as pessoas: não faça magia quando você está emocionalizado. Provavelmente você não vai alcançar os resultados que você procura ou vai conseguir coisa pior. Por outro lado, esse autocontrole que o controle da respiração traz, ele gera uma assertividade brutal. É impressionante o que acontece. Então, seja para pacificação do indivíduo, seja para serenar a alma, seja para fazer uma alteração positiva da realidade, você entende que essas técnicas de respiração, elas deveriam estar mais no cotidiano das pessoas? Totalmente. No mentalma, eu coloco lá no certo capítulo do módulo 1, erros fatais que o ser humano comete. Primeiro, se confundir com o próprio corpo. Que na Índia tem a expressão da Hatma Buddhi, que é aquele que pensa que é o eu desse corpo, quando o eu dele está só hospedado nesse cérebro. Aí eu brincando com Soren Kierkegaard, o erro fatal, terrível que o ser humano faz é acreditar em coisas que não são verdadeiras e não conseguir. E o pior erro fatal é não usar a respiração como um processo de construção de tudo o que um ego humano quiser e puder construir. É grátis, mas ninguém valoriza. E não é por falta de aviso, porque verdadeiros mestres hindus está tudo dito. Não é nada inédito nisso. Não tem nada de original. Está tudo já explicado há muito tempo. O fato de você respirar os nossos ancestrais lá atrás respiravam assim, ó. Permitir uma cadência. 10 segundos. A gente hoje respira assim, ó. Não dá nem 3 segundos. Então, em 1 minuto, nós inspiramos 17, 18 vezes. Quando, na verdade, a gente poderia respirar 5, 6. A diferença entre uma coisa e outra tem repercussões que a gente nem imagina. Mas você não consegue criar um ritmo respiratório mais profundo se você não colocar a sua atenção e a sua vontade no ato de respirar, que é isso que os mestres ensinaram lá atrás. Aí, na hora que você cria um ritmo respiratório mais profundo e consegue, quando não estiver pensando nisso, deixar o seu corpo inconscientemente já fazendo aquele ritmo mais profundo do que esse que os nossos ancestrais só respiravam quando, caminhando lá nas estepes da África, na savana, quando um deles via uma folha se mexendo, dizia: é um leão. Aí nessa hora eles respiravam assim para bombear sangue para o músculo para correr. Questão de sobrevivência. Hoje nós respiramos do jeito que eles respiravam quando estavam correndo de monstros, de leões. Ou seja, a gente respira hoje de um jeito
como se estivesse fugindo de um leão que não existe. O nome disso é neurose. Talvez era exatamente isso que eu ia dizer. Talvez essa seja a base da neurose, talvez essa seja a base da sensação de medo continuado que as pessoas têm, uma sensação de que vai ser agredido, enfim. Muitas síndromes, muitas carências, muitas ansiedades. Sem base. O simples modificado em um ritmo respiratório, já, entre aspas, ataca não a consequência, a causa, porque a causa está aí. Não é a causa só da respiração, é porque esse tipo de respiração mantém os arquivos traumáticos de vidas passadas guardados, fechadinhos, cicatrizados. Mas quando se você respira mal, não vai oxigênio para tudo que é célula, não tem as sinapses. Não tem como. Então, a respiração, a gente aqui não vai poder aprofundar, mas tem 1001 funções. E é um erro terrível, fatal, o ser humano não saber disso. A ignorância tem preço. Mas essa ignorância é terrível, porque isso já deveria estar sendo ensinado em todas as escolas do mundo, para as crianças, desde tenra idade, aprender a respirar mais profundamente. Isso produz adultos totalmente diferentes. Faria toda a diferença nesse contexto. Então, sim, eu penso que no futuro, se nós tivermos futuro, é porque existirá gerações de humanos que irão aprender a priorizar e valorizar isso. Porque sem isso, não tem método mental que funcione adequadamente. Aproveitando a sua deixa, para que nós tenhamos futuro, pedimos a vocês, inscreva-se aqui no nosso canal, clica, curte, se inscreva que a gente precisa bastante dessa sua ajuda aqui para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. Rogério, você está lançando livro novo, tem alguma coisa nova que você queira comentar? Nos últimos 2 meses saíram 2 livros. Irã, Universo em Colisão, é uma saga. Eu escrevo isso com alguns outros autores. E o último agora foi Nem Deus, Nem Javé, Nem Darwin. Evolução Possível, é um livro muito complicado. E daqui a uns 15 dias, em termos de tempo, deve sair Shiva e a Esquecida Origem do Yoga. Aí depois sairá a escola da Decifração, o resgate do velho método Druid. Né? Depois sairá Tempos Difíceis no Olimpo. E se o corpo conseguir se expressar biologicamente, mas durante algum tempo. Tem bastante coisa para sair e a gente fica muito contente de saber que você, apesar de toda a diversidade, apesar de todos esses empecilhos, ainda consegue produzir tanta coisa boa e deixar aqui tanta coisa com a gente. Depois aqui no canal nós vamos deixar todos os dados do Rogério, o site, os livros, tudo onde vocês vão poder procurar. Acessem lá a Conectar Editora, onde está todo o material dele. Acompanhem e também se cadastrem lá no site janvalelan.org. Depois a gente vai passar aqui direitinho para que não haja nenhum problema de confusão. Deem uma olhada aqui no descritivo do vídeo que vai estar tudo isso, onde todos os contatos, onde vocês vão poder conseguir ter acesso a essa obra que me falta adjetivos dizer o que é que você trouxe para a gente com essa tua experiência aqui. Em certa maneira, agradeço o espírito que lhe anima por nos trazer até nós e trazer esse exemplar de dignidade com existência que você é. E você quer fazer algumas palavras finais, deixar alguma mensagem? Eu agradeço a sua generosidade, mas eu não sou exemplo nem para mim mesmo. Então eu não tenho como pretender. A sua falsa modéstia é a sua única. Não é constatação. Mas assim, a minha vida é uma tentativa de ser útil no campo da semeadura de reflexões, somente isso. Né? Em podendo ser útil nisso, o meu salário de satisfação espiritual e pessoal está pago. E por isso muito lhe agradeço o convite. Agradeço. Um honroso convite para essa cumplicidade, para esse bate-papo. Né? Espero ter sido útil de alguma maneira e assim só nos lembrarmos de Gandhi. Né? O Mahatma Gandhi disse que
a era dos discursos, das promessas, isso já tinha acabado há muito tempo, que cada ser humano se transformasse num agente de mudanças que quer ver no mundo, né? Então a gente exige dos outros, de presidentes, de deputados, senadores, coisas que a gente não exige da gente. Isso é feio. A gente tem que ser agente de mudança do que a gente quer ver no mundo. Então, se você quer que o mundo seja honesto, você tem que ser honesto, independente de ninguém mais. Ou seja, se você quer um mundo onde o amor existe, você tem que ser agente desse amor, mesmo que outros lhe agridem, esculhambem com você, detonem sua honra, não há problema. Ser agente da mudança que se quer ver no mundo é talvez a maior magia que um ego humano pode produzir em si mesmo. Sim, porque não é coisa fácil, é para guerreiros. É um ativismo, como você bem fala, perpétuo e constante no nível da vidinha de cada um de nós. O resto não é conosco. São grandes palavras que você disse. Meu irmão de jornada, há tanto tempo, estamos aqui finalizando esse papo. Eu, por mim, falava isso aqui o dia inteiro, né? Daqui a pouco o corpinho vai começar a dar sinais, né? Mas a gente, se fosse falar, tem assunto para dias e dias e dias. Eu espero você aqui outras vezes. A gente tem algumas coisas que nós fazemos aí em paralelo que com certeza vai trazer essa oportunidade desse diálogo. Espero que para a nossa audiência tenha acrescentado alguma coisa na sua vida, na sua jornada. Essa aqui foi a nossa intenção. Devemos ter fracassado amplamente, como tudo mais que a gente sempre faz, mas fica aqui as nossas intenções, que isso possa agregar alguma coisa na vossa vida, viu, meu irmão, viu, minha irmã? E esses são os votos aqui desse nosso trabalho que perpetuamente sempre dedicaremos e sempre perseveraremos com toda a nossa intenção e força de vontade. Que assim seja e assim será.